Esse mapa que eu usei aqui, que eu falei pra vocês que depois eu vou passar esse PowerPoint aqui, né? Pra vocês, depois eu vou passar, tá? Esse mapa que eu usei aqui, ele é do Ano Novo Astrológico. Esse daqui. Ele é muito parecido com aquele mapa da Lua Nova em Peixes, perceberam? É, Muito faltou parecido. só a lua, né, que tá diferente. É, ele é do Ano Novo Astrológico. Acho que ainda falta a Paula, né? A Dani. Dani tá aí, Dani? Acho que ela não chegou ainda, não. Tô aqui também, Ah, a gente. Paula já tá. Tá, é que não tá aparecendo. É. Tô por Então, aqui. então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui. Nós estávamos falando das casas angulares, planetas, signos correspondentes a cada casa. Vimos sobre os 12 trabalhos de Hércules, que na verdade fala sobre cada passo do mapa. Planetas regentes de cada casa, tá? E aí, continuando aqui, nesse mapa, nossa, que coisa, não? Agora voltou ao normal. Continuando o assunto aqui que a gente estava vendo, então nós temos essa realidade de cada setor, que representa cada passo no trabalho de Hércules, mas também ele pode representar. Vocês têm que pensar nesse sentido, claro, sempre que um setor vai depender do anterior. Então, quando você vê, por exemplo, um setor 4 cheio como esse, tem que ver se o 1, o 2 e o 3 também não está bem resolvido na pessoa. Porque para chegar no 4 tem o 3, o 2 e o 1 antes. Não é verdade? Então, além, quer dizer, do passo do Sol, da Lua, que a gente já viu da Trindade, de cada regente de cada signo da Trindade, lembram? Além daqueles Lembra? passos, quando você analisa o setor, também tem que, de repente, buscar respostas, se for necessário, se os setores anteriores também estão bem resolvidos, estão bem trabalhados na pessoa. Porque vocês podem, de repente, pegar um mapa como esse, cheio de planeta em um lugar só. Isso é comum, viu? Às vezes acontece. De repente, você pega um mapa que está tudo acumulado num lugar só. Então, tem que ter os passos anteriores também em relação a esse trabalho de Hércules. Uhum. Quer dizer, chegou no 4, no 5, no 6 e no 7. A partir disso, a gente só tem. Aí é mais tranquilo, né? Nós temos só um ponto kármico aqui, outro aqui, enfim. A própria missão fica mais tranquilo. Quando a gente analisa também outra coisa oculta, que inclusive para mim é a principal, é a chave preciosa na interpretação de um mapa, são os eixos polarizados. Agora vocês vão conseguir entender a ideia da polaridade. E ela é muito importante, a chave preciosa, que inclusive no material eu até coloquei aqui nessa parte, ó. O princípio da polaridade, os 6 eixos polarizados. Porque quando nós analisamos o mapa, sempre quando vocês verem que existe um signo cheio de planetas como esse, ou às vezes tem um planeta só também, enfim, sempre precisa trazer o equilíbrio entre em relação ao outro signo. É sempre o equilíbrio em relação ao outro signo e ao outro setor. Sempre. Então não tem, quando vocês forem analisar o setor, não tem como analisar ele separado. Se a gente for observar aqui em relação a esse exemplo, Libra é extremamente importante aqui. A gente observa nitidamente que é importante. A pessoa, no caso eu posso ter Libra, eu posso desenvolver Libra de forma em maestria, posso ser assim mestre nos assuntos de Libra. Tá, mas Libra não é sozinho. Quem é polar a Libra? Ares. Ares. A É, questão a questão é, será que eu tenho Ares bem desenvolvido? Porque o equilíbrio, inclusive o trabalho de Libra, envolve o trabalho de Áries. Não tem como separar. É o caminho do meio, é o equilíbrio das polaridades. Por isso que Libra fala do outro e das relações. Mas quem sou eu antes de ser Libra? É Áries? Qual é a minha individualidade? Qual é a minha independência? Porque eu não posso ser totalmente dependente, não posso querer ficar agradando todos, né? Tudo e a todos. Em Libra, sabe? Tipo, manter a paz, o equilíbrio e a harmonia a qualquer preço.
E a paz interior? Odri, e você tinha essa dificuldade mesmo? Era Sim. sempre o outro em primeiro lugar? Total, Ah, total. Família, eu carregava todas as cruzes. E, nossa, eu passei por coisas na infância que, tipo, vocês nem acreditam. Coisas assim que eu via e eu tinha consciência de que eu não podia falar para não criar guerra na família. Então eu cheguei a visualizar coisas, né, vivenciar coisas que eu tinha que ter a sabedoria, Saturno, já desde criança, de não, mas isso não é legal não, tá? Isso não é legal não. Para mim não foi legal. Claro. De realmente me calar diante da situação para que não quebrasse o tratado de paz. O tratado de é paz que reinava. Entendeu? porque aqui no mapa você puxa muito para Libra, né? Exato. Aí Ares fica prejudicado. Exatamente. Isso refletiria onde? Lá exatamente no meu setor 11, nos grupos de interações, que é o setor É, 11. Então a balança aqui fica totalmente pesada. Às vezes não precisa ter muito planeta, não. A pessoa às vezes pode deixar a balança pesada para um signo, para um setor. E quando vocês perceberem que aquele signo está pesado ali, você tem que trabalhar a outra balança, a outra o prato da balança. Então, isso é muito importante, isso faz parte. Vocês têm que trazer. Não precisa falar para a pessoa, vamos falar dos arquétipos de Ares. Não. Chega na pessoa, vai me atender, vocês viram esse mapa. Poxa, você já viu aqui que tem um monte de planeta em Libra. Você está falando de Libra, mas começa a falar de Ares. Peraí, mas uhum, você tem atitude para encontrar sua paz, o seu equilíbrio, sua harmonia? Você é ousada o suficiente para tomar iniciativa em prol da sua independência? Então vocês têm que ter esse olhar na polaridade. Porque é como essa pessoa vai trabalhar esse prato pesado. Inclusive, quando a gente analisa até em relação ao setor, que envolve setor 4 e 10 e ao mesmo tempo 5 e 11, porque aqui está tudo junto e misturado, né? Então você primeiro olha o 4 e o 10. Espera aí, essas realidades do setor 4 te impedem de subir sua montanha? uhum, Você permite que isso, quer dizer, faça com que você não alcance seus sonhos e seus ideais piscianos? Você permite uhum, isso? Sabe? Então quer dizer que você vai ficar vivendo só aqui no setor 4 e o que você vai alcançar como sonhos ideais? uhum, Sabe? Então sempre levar a pessoa para outra polaridade. Isso é muito a chave preciosa. Vocês vão ver o quanto que vocês vão conseguir contribuir mostrando o outro prato da balança. Que às vezes a resposta nem está aqui, onde está cheio de planeta. Se a gente for olhar o signo do setor 5, né, o setor 5 aqui também que está com um prato bem pesado, ele envolve Libra, que fala também da paz, equilíbrio e harmonia, e envolve Escorpião. E o palco do setor 5 é o palco de Leão, que fala da autovalorização, do eu. Então, peraí, olha lá para o setor 11. Essas interações, sejam elas quais forem, pode ser inclusive familiares, porque se vocês observarem aqui, a interação familiar é muito importante. O sim. grupo familiar é muito importante. Então, quando você olha o setor 11, você já pensa, poxa, o grupo familiar para essa pessoa. É Gente, como para eu sair de um grupo de WhatsApp foi um sacrifício. E eu precisei sair porque era muita paulada, assim, tipo, e é natural, já é natural, assim, que se observa. Porque eu sou muito diferente mesmo, né? Eu sou completamente diferente no sentido de filosofia de vida, enfim. Não seria um bom exemplo, né? Então, é, e isso era muito importante. Então, em 2019 foi quando eu consegui. E você vê que para a pessoa, às vezes, o grupo familiar é tão importante, né? Então, e aí você tem que colocar. se submete, né? E você Exato, tem o teu Eu, Quiron exatamente no grupo 11, né? exato, é, exatamente. Mas como que eu consegui trabalhar tudo isso? Com o meu maior propósito de vida, meu papel social verdadeiro, que é o setor uhum, 10, que fala das realidades de missão. Foi quando eu comecei a trabalhar com a astrologia que me permitiu trabalhar esse papel social. Foi quando eu comecei a resolver meu setor 4, me equilibrar tudo isso. Porque fui tendo consciência de tudo, inclusive, né? Então, assim, isso para todos. Todo mundo que tiver com um propósito maior no sentido de contribuição com o coletivo vai ter resultados satisfatórios em todos os assuntos da vida. Porque esses palcos aqui, eles estão fortes exatamente porque eu preciso ativar no meu papel social.
Eu tenho um papel muito importante nas famílias, nos lares das famílias, nos passados das pessoas. Setor 4. Eu tenho um papel muito importante no sentido da autovalorização do ser, da motivação do ser. E vocês vão observar em relação aos mapas que vocês vão observar, porque onde a pessoa tem planeta é o potencial dela. O setor 7 aqui, enquanto eu não tinha uma filosofia de vida, uma espiritualidade verdadeira, não caminhavam as relações, era só... Os maiores aprendizados, inclusive, vieram das relações, não só por conta do setor 4, mas também pelo setor 7, que está aqui com Marte. É difícil também o 7. Então assim, e eu tenho um papel fundamental de contribuição com o outro. Quando a gente tem planeta, a gente precisa trabalhar aquele setor, no sentido de contribuição. Você entendeu? E é associado ao signo, que no caso é Sagitário. Tem que ter uma filosofia de vida, tem que desenvolver a fé no outro. A fé nele mesmo, de repente. Então, isso poderia ficar muito voltado para minha família. Eu podia ficar só voltada no meu mundinho. Na minha família, né, no grupo da minha família, nas minhas relações, querendo ajudar só eles. E não é isso que o universo exige de mim. Isso para qualquer pessoa. Vocês vão ver o papel social tendo que ser ativado. Fala, Paula. Esse Netuno aí, junto com Marte, ele, tipo, nublava a sua ação? Ele dificultava? Total, Netuno. Sim, Netuno, ele tá desafiado, deixava todas as relações nebulosas. Lembrando que Lilith é onde nós podemos manifestar o pior de nós. Eu não fui santa, não. Olha aqui a Lilith. Lilith em Libra. Entendeu? Lilith em Libra. Gente, e Escorpião regido por Marte. Eu fui um bicho brabo mesmo, não foi fácil não. Até nas relações, eu fui muito quieta, calada, né? Eu aprendi, eu Mercúrio retrógrado, né? Então, eu não falava. Quando eu comecei a falar a partir dos 24 anos, aí tudo desandou, né? Mas na visão da família. Entendi. Na minha visão, foi quando começou a melhorar. Por quê? Vamos lá, vamos ver se vocês matam a charada. Quando eu comecei a falar, a partir dos 25 anos, começou a andar meu mapa de outra forma. Para mim foi bom, para a família não. Por quê? Onde vocês identificam isso no mapa? Mercúrio. Mercúrio, que está exatamente do lado do Sol e da Lua. E quem Mercúrio rege? Gêmeos, que é o seu ascendente. Olha só a importância do ascendente. Exatamente. Né? Então, tem tudo a ver. Vocês vão observar. E são os primeiros passos, é a trindade. E o ascendente é quando a gente forma a nossa personalidade. Né? Então, sempre leva a pessoa para o outro lado da balança. Esse setor 11 aqui precisa estar... Quer dizer, como a Dani mesmo falou, Quiron é onde a pessoa trata a ferida dela, a cura. E é touro. Tem que ter um grupo estável. E touro quer valor. Quer ter valor. Não é que eu não tô vendo aí aqueles pontinhos do Vertex. É que eu sempre tiro. Pra mim é indiferente, sabe? Mas eu coloco aqui pra você. Eu sempre tiro porque, gente, eu muitas vezes não vejo influência, não. Aí eu nem analiso. Né? É meio. A gente perde o foco pros importantes, né? Isso, porque a gente não tem muito tempo, né? As pessoas não têm. Eu nunca nem vi, aí eu só queria ver como é que é. Aí fica bugando esse Não deixa, depois essa... Não, eu tô com... Olha, eu tô com raiva desse Pegasus. Daqui a pouco eu jogo isso. tudo pro alto aqui já. Esse Pegasus que fica bugando, gente. O que é isso? Olha, agora voltou normal. Pronto. Ai, meu Deus. Aqui, ó, Vertex. Tá aqui o EP. Pronto, apareceu. Aparece na EP. Então aí a gente percebe que o setor 11, então chama a pessoa para o outro lado. Peraí, esses grupos que você interage, você se sente valorizada, lembra que o setor 5 por si só já fala de autovalorização. Então você tem você sente valorizada, você é a sua tribo, você fala, poxa, esse grupo aqui tem convergência, né, com o meu Sol, com a minha Lua, com o meu Mercúrio, tem que conversar esse 11. Né? Então, quer dizer, é o caminho do meio. Aí você observa setor 7. Então, vamos falar de cada setor, tá? De polaridade de cada setor, para vocês poderem entender que esse vale a pena. O setor 1, que é polar ao 7. Então, a gente tem o setor 1, que é Gêmeos. Eu
sei que eu posso me expressar, me comunicar, legal, bacana. E ele é polar ao 7. Então, naturalmente, aqui eu já tenho um traço vermelho. O que é o tracinho vermelho maior? Vocês lembram? Vocês sabem o nome desse tracinho vermelho maior? Oposição? Oposição, exatamente, oposição. E oposição, gente, já requer equilíbrio. Eu vou ser sincera. Ao meu ver, esse tracinho vermelho está presente em tudo. Aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui, ó. Para mim é assim, quando eu olho o mapa, eu já olho assim. Tudo vermelho. Tá vendo? É porque a gente já é obrigado a trazer equilíbrio das polaridades, seja qual for a situação. Não é verdade? Então, quer dizer, quando você olha um vermelho assim, tá, você vai ali ver que, nesse caso, o que fica mais evidente, mais claro para a pessoa é isso, mas o que fica oculto para ela são os outros. Né? Então, o que a gente tem de clareza aqui é essa oposição entre eu e o outro. Essa é a oposição, o equilíbrio. Tá, eu olho para minha personalidade. E quem está comigo, 7, soma ou subtrai? Oposição requer o quê que você falou? Equilíbrio. E eu estou somando ou estou subtraindo o outro? Que vocês podem ver também essa realidade. E tudo isso tem que ser colocado, né? Por isso que é bom a gente sempre falar os extremos. Porque de repente você olha no mapa e vê que a pessoa vai subtrair o outro, mas você não pode falar isso para ela. Você vai falar, ó, você vai se identificar. Você não pode nem. O outro não pode subtrair na sua vida, assim como você também não. Você entendeu qual é a jogada? Né? E o setor 2? Setor 2, que está aqui com o signo de câncer, nós temos aqui o eixo de libertação, mas está em leão, né? O setor 2 que fala dos valores pessoais, valor meu mesmo. O 8, como a Paula mesmo falou, valor do outro. O setor 2 e 8, quando a gente analisa no eixo, ele está falando, é o eixo dos valores. Então, quando a gente tem o eixo dos valores, por isso que o setor 8 fala de desapego, fala de transformação. Então, eu não posso ter o lado da balança só pesado no setor 2. Não posso ficar aqui só valorizando os meus valores próprios, minhas finanças, meus bens materiais. Mas também não posso ficar só focada no valor do outro. Lembram daquele mapa, né, que até coloquei do meu marido aqui? Eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Olha onde está a Lua. Setor 8. A pessoa pode ficar muito apegada ao valor do outro. Mas vamos levar para a realidade do setor 2, que tem o Sol. O Sol é a razão, é o próprio eu. A Lua são as emoções. Mas aqui está falando o que ele precisa valorizar dentro dele, que é o setor 2. A essência. Isso o 2 e o 8, que também pode ser associado ao consumo consciente, gente. Quando vocês verem que a pessoa tem 2 e 8 muito forte e de repente em desequilíbrio, muito planeta para um lado, para o outro, a pessoa pode ter a tendência a ter o consumo inconsequente mesmo, sabe? E às vezes não é porque a pessoa quer gastar demais, não. Às vezes a pessoa não quer gastar nada. Porque o consumo consciente é saber também o que eu compro, o que vai ser útil, não é só o que eu não compro. Exatamente. Né? Então, isso também vale aqui. Ainda mais se tem ponto kármico, é o meu caso. Quando a gente tem um eixo de libertação apontado para setor 2, é porque a pessoa precisa entender que ela precisa ter as coisas e não ficar desapegando demais, já que o eixo de aprisionamento é confortável, sabe? Então, a mesma coisa os planetas. Tem muito planeta no setor 8, nada no 2. Opa, peraí, você também não pode ficar desapegando de tudo o tempo todo. E o que você tem, sabe? Sempre levar essa realidade do equilíbrio. O 3, o eixo 3 e 9, gente, é o eixo do conhecimento. O 3 é quando eu me abro para várias possibilidades. Por isso que é Gêmeos. O 9 é Sagitário, eu preciso de um alvo. Então não adianta eu ficar com esse monte de informação e não me aprofundar. E quando a gente está analisando os setores, nós estamos falando dos signos também. Porque quando eu falo do setor 1 e 7, eu também estou falando de Áries e Libra. Não é? São os mesmos arquétipos. Se repete. Quando eu falo do 2 e do 8, também estou falando de Touro e Escorpião. Por isso que taurinos, imagina um monte de planeta no setor 2, é a mesma coisa que planetas em Touro. A diferença é que a pessoa vai trabalhar os arquétipos de Touro no setor onde está Touro.
Mas aí aqui a pessoa tá com um monte de planeta no setor 2, quer dizer, na hora de realizar, realmente manifestar no palco, ela também traz esses apegos, de repente, em relação a valores aí, ou até bens materiais, né? O setor 3, que é de Gêmeos e Sagitário, eu tenho que sempre me abrir para o novo, mas chega uma hora que eu preciso priorizar. Preciso de uma prioridade, preciso de um caminho aprofundado, preciso me tornar mestre em algo. Nem que para isso eu traga a unificação de tudo que eu vou aprendendo. Porque de repente não é ficar específico só em um assunto. Eu posso unificar vários assuntos e ficar bem naqueles assuntos. E de repente todos os assuntos agregarem. Um exemplo, por exemplo, as 7 linhas de conhecimentos sagradas. São 7 tipos de conhecimento, mas todos convergem entre si. É uma grande saída, inclusive, para quem tem gêmeos setor 3 muito forte, que às vezes a pessoa não consegue É se é aprofundar. o meu caso. No É, às meu vezes. caso, eu também tenho aprisionamento na 3, tenho Lua e tenho Vênus na 3. É, então. Então, e bem desafiados, com Desafiados com muitas 9? quadraturas. Com Não, quadratura. quadraturas, com Quadraturas quadraturas também. com Libra, com a casa 12, desafiados da casa 12. Então é bem complicadinho o 3 meu também. Ah, então 12, 6 e 3, né? É, 12, 6 e 3, envolve exatamente essa questão da rotina. Quando a gente pega o setor 12 e 6, eixo 12 e 6, nós temos a prática e um porquê no 12. A prática no 6, o porquê no 12. Por isso que é o setor de peixes, que fala de sonhos e ideais, e o 6 é o setor de virgem, que é o colocando em prática esses sonhos e esses ideais. Então, quando eu tenho o 3 envolvido, é exatamente a dificuldade de estabelecer essa prioridade. Talvez você tenha exatamente é. superado aí. Peraí, deixa eu. Sim, hoje eu sinto que eu cheguei nessa casa aí para resolvê-la, e nesse momento agora da minha vida, me sinto resolvendo essa casa. Exato, porque aí o que te impede de colocar exatamente em prática os assuntos do setor 12, que são sonhos ideais, tem relação com o direcionamento do seu setor 3. Como que eu Exato. vou dar um direcionamento aprofundado em alguma coisa? Quer dizer, eu tenho que fazer uma escolha. Setor 3 é fazer escolhas. E o mais difícil, quando a gente tem muitos planetas no setor 3, é abandonar todas as ideias boas e ficar só com uma. Exatamente. Porque muitas escolhas. Setor 13 e 9, gente, quando vocês verem desafios associados ao setor 13 e 9, às vezes o que a pessoa tem é muitas escolhas. E não considero isso ruim. Não é Mas ruim. fica passando por tudo, né? Só passa Isso. por Exato. tudo. O que de repente é desafiador aí é o quê? Deixa eu escolher uma coisa. Peraí, deixa eu dar um direcionamento. Por isso que a gente fala que o arcano, o carro, rege tanto o setor 3 como o gêmeos. O Uhum. carro, o carro, quando eu pego um carro, eu tenho que saber dirigir. Eu Ah, tenho mas deixa eu te contar o porquê que eu te sinto resolvendo. Aí foi a grande conjunção minha. Ah, Capricórnio. E Entendi. foi uma virada muito Sim, sim, grande, que é sim. aí que eu comecei a falar, opa, acordar, né? Deu uma Sim, acordada. sim, sim. Que aí, claro, Capricórnio é foco, disciplina e responsabilidade. Foco precisa de uma prioridade, senão, né? É, Realmente. Mas também depois que supera, você vai se ver de repente numa situação assim, mas você vai tirar de letra, porque você se cria um é, hábito, né? sim. O 4 e o 10, quando a gente analisa 4 e 10, a realidade kármica total, passado, família, em equilíbrio com o meu papel social. Então, veja por que foi tão importante eu ter consciência da minha missão. Ué, Verdade. porque eu ia ajudar a trabalhar esse setor 4. Olha o que eu ficava vivendo só se a realidade do setor 4. Opa, peraí, mas o que você veio fazer aqui, fia? Vamos, né? Peraí, será que é isso mesmo que você veio fazer aqui? É só dar aula para criança? Será que é isso mesmo? A gente tem coisa errada aí, porque você não sai do setor 4, só vive ele, só vive no passado, só vive na família, sabe? Só vive em prol da família, ou valorizando demais esses assuntos. Tudo tira sua paz, tudo tira seu equilíbrio. Não, peraí, olha para o seu setor 10. E aí é peixes, quais são seus sonhos? Quais são seus ideais? Eu cheguei a me questionar. Quando eu me deparei com essa realidade, eu descobri que eu não tinha sonhos. Eu descobri que eu Uhum. não tinha ideal. E isso foi um baque para mim, quando eu tive consciência. Foi até fazendo a aula com o Schutz, na uma universidade. E eu aí parei, meu Deus, qual é o meu sonho? Qual é o meu ideal? Onde eu quero chegar?
Gente, é um baque Gente, assim. eu hoje já tive vários insights aqui a meu respeito durante você falar isso. Que E legal. eu tava lembrando que eu tenho uma amiga que ela fez aula com chutes também. E ela Certo. teve que interromper a aula no meio. Ela não conseguiu terminar porque ela parou e entrou em crise. Ele deve É, dar uns toques bem sim. fortes, né? Pelo que Sim. você falou aí agora também, Sim, sim, que sim. você sacou que não tinha ideal É, no porque eu meio não da tinha aula feito, nunca dele. tinha feito mapa. Eu fui É. aprender astrologia para entender meu mapa. Inclusive, eu tenho muita, por isso que eu tô, inclusive, quando, olha, se vocês quiserem, por favor, analisar meu mapa, eu vou agradecer. Porque uma coisa é a gente analisar, outra coisa é Sim, outra é pessoa. difícil, né? É Sabiam? difícil, a gente É consegue difícil. analisar tão bem dos outros e o nosso não. É, eu fui buscar uma pessoa que ia falar no sentido sistêmico, mas eu meio que me frustrei. Aí eu pensei assim, peraí, deixa eu começar a dar o curso, depois eu vou começar a procurar, começar a procurar elas para elas analisarem meu mapa também, para me ajudar aqui a entender. Mas é porque a gente tem um auxílio para essa visão. Vocês vão ver que vai ser muito mais tranquilo vocês analisarem o mapa do outro. Por isso que tem aquela Uhum. frase, né, em casa de ferreiro, espeto é de pau. Ah, casa de Não, ferreiro, com espeto de certeza, é pau. verdade isso. Sim. Então, então, quer dizer, a pessoa tem que olhar para esse setor 10, né? Porque olha o peso aqui. É exatamente a realidade da montanha que tem que subir, onde você quer chegar, quais são seus objetivos e metas de vida. Sempre levar a pessoa para essa realidade. Até porque Saturno está aqui, né? Então, quer dizer, você vai olhar onde está Saturno também, que conversa com esse setor 10, que ele é o dono. E setor 5 e 11 que nós já vimos, que fala dessa realidade, né, do grupo, que eu interajo com o meu eu, que tem que ter total convergência, senão não rola. Não adianta ter um monte de planeta no setor 5 e também se fechar. Tipo, se isolar do mundo. Eu cheguei a me enfiar numa concha e ninguém me tirava de lá. Tudo podia ser ameaçador. Se a própria família era. Então, né? Então, mas é aí que tá. Não é se voltar para isso. É se voltar para o polar. Peraí, então É. vamos lá olhar para o setor 11, o setor palco do setor 11. Quais são os seus grupos de interações? Ah, não, mas eu não tenho grupos. Não tem, busque. Aonde você vai buscar? Aí você analisa o mapa da pessoa. Olha a importância da filosofia de vida, que já é natural de qualquer ser humano. Já é importância para todos nós. Filosofia de vida, espiritualidade verdadeira. É, e de repente você buscar conhecimentos onde você já começa essa interação. De alguma forma eu tenho que buscar grupos que para mim vai ser um prazer ter relação com esse grupo. Por isso que O Urano, ele tem a ver com ele tem a ver, ele rege a astrologia, o Urano? é Urano e Aquário, né? O signo da A gente astrologia. já vê aí o seu Urano no seu dia a dia aí, na sua rotina, É, ó, na casa 6. é um dos. Fala também da eletricidade. Urano é o planeta que fala da astrologia, fala da eletricidade também, da física, esses assuntos. É, mas o que mais leva, é que fala do setor 6 trabalho, mas o que mais leva a essa conexão que você fez é o setor 9. Ah, é o É 9? o 9, que é o conhecimento que eu vou adquirir em minha profundidade para exercer meu papel social. Aí Uhum, realmente bate por conta de Aquário. é Mas, verdade. mas não quer dizer que não é uma única coisa que vai definir a pessoa que vai estudar astrologia, entendeu? Bate, é uma leitura que você pode fazer. É. Né? Mas poderia ser qualquer outro assunto aqui. Eu, por exemplo, me formei em ciências biológicas na faculdade. Então, também traz a realidade de Aquário. Ciências Uhum, biológicas, né? Fiz física, dei aula de física, Aquário, entendeu? É que uhum. Aquário traz muito essa racionalidade. Vocês vão ver mesmo que vai trazer algumas dessas questões nos mapas. E o 6 e o 12, quando fala de sonhos e ideais e prática, né, também pode trazer a realidade da saúde, gente. Saúde mental, psique e saúde física. Quando vocês verem muitos desafios envolvendo, por exemplo, muitos planetas, na verdade, muitos planetas no setor 6 ou setor 12, tem que levar a pessoa para a realidade polar também. Tanto de signo como de setor. Eu tenho um monte de planeta no setor 6 Eu também. e nada no setor 12. Opa, peraí. Deixa eu Também analisar não. aqui esse mapa. Você não tem nada no setor 12, então você está tendo que ter muita consciência de muita coisa. Vamos trazer para a consciência muita coisa? Porque não tem planeta nenhum no inconsciente.
O que eu tenho aqui é touro. Olha que interessante. Touro é regido por quem? Por Vênus. Vênus. Quer dizer que Vênus contribui para todos os aprendizados vividos e assimilados. E Vênus é lilithizado no setor 4 ainda. Então, quer dizer que desde a gestação mesmo está envolvendo realidades também, né? Porque a gente falou setor 12, gestação, que fala de Vênus, que fala de afetividade, ausência mesmo de amor, né? De... Aqui a ausência é muito relativo também, né? Que o outro, porque eu sou escorpião, vocês também têm que analisar isso, né? Qual é a essência da pessoa? Escorpião por si só já se reserva. É, Então, muitas vezes eu posso ter me fechado, sim. né? E, claro, junto ao fato de ter os pais que não tinham, isso também é muito natural na geração dos nossos pais, que não se abria muito no sentido afetivo, Ah, sim, é é que normal. para mim era muito importante a relação afetiva. Então, Ia ser fundamental no processo do desenvolvimento do mapa. Por isso que é importante a gente ter consciência do mapa dos filhos. A afetividade aqui ia ser uma chave muito importante para que tivesse esse auxílio. Mas aqui a única coisa que eu tive é a outra questão de Vênus, foi a questão financeira. Então, essa estrutura de Saturno foi só em relação não à afetividade, mas à questão financeira. Porque eu realmente tinha, os natais da minha família, tinha muitos presentes. As Páscoas, muitos ovos, mas era só isso. Páscoas com ovos e com presentes. Não se tinha ali aquele envolvimento afetivo, emocional, quero estar perto, não se tinha isso. E é muita realidade, muitas vezes, de pessoas que têm estrutura, né? Que têm o dinheiro, tem, enfim, né? sim. Então é essa questão de Vênus aqui. Mas é isso, gente. Essa é a polaridade, sempre analisando o signo também. Se é Libra, olha para Áries. Se é Câncer, olha para Capricórnio. Sempre na polaridade, tá? Isso é muito a chave. Vocês vão ver como vai ficar fácil a análise de um mapa quando vocês olharem assim. E aí, Legal. nós vimos a polaridade aqui, essa questão dos setores kármicos, né, das casas angulares, já vimos também, princípio da polaridade. E aí a gente chega nos signos e seus arquétipos. Aqui eu fiz uma tabelinha, que inclusive é a tabelinha que eu tirei inclusive do e-book, que é a triplicidade e a quadruplicidade. O que é triplicidade e quadruplicidade? São os tipos de signos, né, os elementos deles. Então nós vamos ter signos de fogo, de terra, de ar e de água. Ao mesmo tempo, esses mesmos signos vão ser cardinais, fixos ou mutáveis. Então, eu fiz a tabelinha porque quem são os cardinais estão aqui, né? Áries, Capricórnio, Libra e Câncer. Cardinal são aqueles que agem, que tem que tomar atitude para resolver. Então, sempre que envolver Áries, Capricórnio, Libra e Câncer e está cheio de planeta, veja, Libra, como é o meu caso, sou eu que tenho que... É paz ativa. É paz ativa. É eu realmente saber alimentar, ver o bom, o belo da situação, sempre. Não perder a paz interior e não perder a paz, olha só a responsabilidade, a paz nas relações familiares. A responsabilidade é minha. Libra é atitude. Câncer também é atitude. Capricórnio também depende da gente. Áries também, quer dizer. Por isso que são kármicos, né, gente? Depende da gente agir. E aí, Áries, que é fogo, que fala de tudo que motiva alguma coisa. Áries, Capricórnio, realização, que é terra. Ar, Libra, que fala de interações. Água, que fala da emoção. Câncer, as emoções. Fixo, os signos fixos, Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Fixos são aqueles que assimilam tudo. Então, se eu tenho planetas em Leão, Touro, Aquário ou Escorpião, é porque eu vou guardando tudo em mim. Tudo em mim. Tudo. E eu tenho muito em Escorpião. Os outros não. Então, quer dizer, a pessoa... E aí, como eu tenho só tudo em Escorpião, vou guardando que tipo de... Aonde? Qual elemento? As emoções. As emoções. Exatamente.
E os arcanos ajudam muito, por isso que eu coloquei eles para vocês no e-book. O arcano que rege Escorpião é a temperança. A temperança tempera o passado e o futuro. Uhum. Né? E os mutáveis, que são aqueles que mudam, movimentam, se adaptam. Quer dizer, se a gente tem planetas em signos mutáveis, nós temos o dom da adaptabilidade, né? Nós adaptamos. São os signos que, inclusive, estão envolvidos com dois símbolos, né? Sagitário, que é meio cavalo e meio homem. Virgem, que é a mãe e o filho, né? Traz essa associação. Gêmeos são 2, peixes também são 2 peixes. Porque sempre pode ser uma coisa ou outra naquela realidade do mapa. E aí a gente tem aqui o fogo, é tanto Áries, Leão e Sagitário. Para qualquer um desses 3 precisa ter alguma motivação. A palavra-chave é motivação. Áries se motiva para agir, Leão se motiva para ser ele mesmo, Sagitário se motiva para atingir o alvo. Para a Terra, realização. Então, tanto Capricórnio como o Touro como o Virgem precisam realizar, pôr a mão na massa. Ar precisa de interação. Tanto Libra como Aquário como Gêmeos precisa interagir. E água é emoção. Então, Câncer, Escorpião e Peixes é o sentir que comanda tudo. Quem tem muito em Câncer, Escorpião ou Peixes, ele já tem que conjugar o verbo sentir, né? Primeiro parar e analisar o que sente. E tudo vai acontecendo se eu me sentir bem, porque se eu não me sentir bem, é o termômetro da questão. A mesma coisa o termômetro do ar, é a interação. Não tá bacana a interação, opa, tá com febre, então tem que interagir, Libra, Aquário e Gêmeos. Então busca a interação que vai fazer sentido. Realização, não está realizando, ou realiza aquilo que não tem nada a ver com o que precisa. Perde completamente o foco, fica só numa prática sem porquê, fica só voltado para bens materiais, Touro. E motivação do fogo, né? Então, Áries, Leão e Sagitário vai ter essa motivação aí em busca de alguma coisa. Sagitário, que vai buscar se aprofundar em algum conhecimento, alcançar algum horizonte. Mesmo que ele saiba que chegando no horizonte vai ter outro, né? Essa é a tônica de Sagitário, é acreditar. É a utopia que não pode ser utopia, porque eu sei que eu vou chegar em algum lugar. Sempre vou estar chegando. Leão, que se motiva para realmente desenvolver a verdadeira liderança. Porque Leão, gente, aquilo que eu falei para vocês, um signo muito forte, não quer dizer que a pessoa é craque naquele signo ali, não. Vocês não veem o meu caso, Libra? Libra, aí você olha aquele mapa, nossa, é Gandhi. É Gandhi. Coisa nenhuma. A pessoa era uma guerra interna o tempo todo. O que mais teve que aprender é desenvolver o Libra, o signo de Libra. Em equilíbrio com Áries ainda. Igual Escorpião. É a Fênix. Não. Fênix foi muitas vezes no rigor mesmo, né? Para ativar. Sim, tem o poder de Fênix, mas como que desenvolve essa Fênix? Poxa, a Fênix tem que ser com consciência, não pode ser só na paulada. Né? Então isso também vale dizer aí. A mesma coisa o leão, eu olhei pro leão e lembrei. Nem sempre um leonino, só um leão, é um bom líder. Tem que desenvolver, né? Tem que desenvolver a liderança. Por isso que eu lembrei até desse rei leão, fantástico. Porque ele já nasceu leão. Mas ele precisou primeiro se reconhecer como leão. É fantástico o arquétipo leonino. Eu vi uma analogia sobre a casa 12. Ele vai para aquele lugar para se descobrir. Então, ele entra na casa 12. É verdade, é verdade. E ele vai para descobrir quem ele é realmente, para depois ele virar o rei. Isso. Então, eu vi já essa analogia com a casa 12. Eu achei fantástica. Legal, muito legal mesmo, né, gente? Todos esses contos aí da Disney, essas histórias da Disney são iniciáticos, né, meu? São iniciáticos. É muito lindo, maravilhoso. Bom, e aí nós temos esses domicílios. O que são? Eu trabalho com domicílios e exílios. Pri, Oi. deixa eu só te fazer uma pergunta. E quando a gente tem falta de elemento? Tipo... no gráfico, falta né? de terra, falta de... Eu tenho falta de terra no meu
no meu mapa. Sim, é porque é exatamente onde você precisa trabalhar mais, a realização. O meu também é zero de terra, zero, total. Eita, O meu é zero. Aqui, ó, se vocês observarem aqui o mapa, olha aqui, ó. Ó, Nossa. zero lá, ó, terra zero. Então, assim, é muita água, 8. Mas aí que tá, lembra que eu falei pra vocês? Mas no meu caso é porque falta mesmo. Mas às vezes pode ser que a pessoa traga de outra vida, de outras vivências, aquilo bem desenvolvido. Então Resolvido. não pode trazer muito, porque aí acaba Ah, trazendo mas desequilíbrio. No meu não é meu caso caso, Deixando faltava. não. de No meu desenvolver outros, né? No meu Deixando de caso, desenvolver falta outros. também. vixe, no meu caso também falta. Eu tenho aprendido muito. Hoje eu tô mais realizável, Mas eu realizando já mais as coisas. entendi, eu já li que se você melhora um pouco, se você andar na grama, descalço, abraçar o mar, não tem alguma coisa a ver, não? Ou é só trabalho braçal mesmo e mental? É arregaçar a Acho que manga vai muito de e pessoa para pessoa. Para mergulhar na mim, luz só e isso na não adianta, não. sombra. Para É. mim, eu tenho. Ah, Acho que vai muito de pessoa para pessoa, viu, Dani? Se isso faz sentido para pessoa, né? De repente, Eu se acho que isso. gera uma consciência, É, né? Eu acho que exato. gera uma consciência, não que algo vai resolver, mas gera uma consciência de você ter um contato, de você ser um humano e estar na Terra. Você está na Terra, você está fixado. As suas ações têm que ser para materializar alguma coisa. Então, Isso. quando você É, está em porque tem que contato realizar, com a exato. natureza, com a Terra, você se coloca nessa posição de Exato. realizar, de estar como na matéria, não tão, né, É, sim. solta. Porque é, isso traz daí, bem-estar também, né? sim, isso daí traz a Isso. realidade, inclusive, do equilíbrio. Isso daí também é, de acordo com a história que nós tivemos, o equilíbrio dos 4 elementos, porque era uma eterna primavera. É, Era uma eterna primavera. Depois, com a inclinação do eixo da Terra, que nós tivemos o desequilíbrio dos 4 elementos. E aí a gente passou a ter muito mais água no sentido físico na Terra do que a própria Terra, né, os é. continentes. Então é a nossa obrigação, quanto ser humano, trazer o equilíbrio dos 4 elementos. Nós temos que interagir na mesma proporção que trabalhar o emocional, né? Emoção, atitude, né? O fogo, terra, ar e água, tudo em equilíbrio. E eu acredito também na energia, né? Como a gente tudo é energia, quando você se conecta com a energia da Terra, você acaba que você interioriza aquilo, Sim, sim, né? com certeza. É, É, eu, 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 eu realmente trago, não nesse sentido que a Dani falou, mas de estar ali com a natureza. Mas, por exemplo, eu preciso de plantas na minha casa. isso é a Eu mesma coisa. fazia, eu fazia muito, gostava muito de ficar plantando, né? Então, fazendo, Isso, plantando, né? Enfim. que você precisa ter um cuidado para É, que aquilo nada mais é do que a desenvolver. realização, pôr a mão na massa, né? Isso É a é realização, muito legal. né? Então, eu trabalho com domicílios e exílios, tá? Não trabalho com exaltação e nem queda. Não vejo sentido quando eu faço as leituras, tá? Porque exaltação, às vezes, não precisa nem estar exaltado, e está exaltado ali um planeta super forte. E queda não É, precisa também ele estar em queda. Às vezes você vê a queda ali sem que precisar precisa de algo. trabalhar. eu já ouvi alguns astrólogos falarem isso. O que que é isso? O que que isso quer dizer exatamente? É Queda, assim, exaltação, por exemplo, é um planeta que, quando ele está em um signo, ele se destaca. Tipo o meu Saturno em Libra. Saturno se destaca em Libra, ele exalta em Libra, sabe? Mas, tipo, fez diferença nenhuma ele tá ali exaltando no meu mapa, só trouxe problema ali. Trouxe a, que- Expandiu, expandiu. trouxe a questão da estrutura realmente, que foi estrutura no sentido físico, material, estrutura material, tá? Mas não, sabe, não vejo assim. E a queda é quando ele realmente, por exemplo, uma lua em Capricórnio, né? É. Não, a lua em É Capricórnio exílio, é né? exílio, é verdade. Em queda é quando ele. Olha, eu nem sei A dizer pra você. É pior do escorpião. que exílio ainda uma queda, gente. Eu não consigo nem entender, assim, ver um sentido para um mapa, a queda. Tipo, sabe? Não consigo ver. Enfim, eu analiso o domicílio, que é exatamente onde ele tem É. influência, porque ele é o regente, ele é o rei daquele reino. Então a gente tem aqui os domicílios, né? O Sol, que é Leão, Lua, Câncer, cada um tem os seus domicílios. E tem os exílios, os exilados, que é simples, é no local oposto.
Então, Sol, ele tá em casa quando tá em Leão, e quando ele tá em Aquário, ele tá exilado. Simples. Por quê? Porque ele tá oposto à própria casa dele. Ele tá em oposição à própria casa dele. Então, ele fica exilado ali. Nossa, minha casa tá ali na frente. Né? E aí, Ele tá meio perdido, né, no lugar dele. ele, na verdade, depende. O exílio. Claro, passa a ser um pouco mais desafiador a pessoa se ela tiver um sol em aquário, mas não quer dizer que ela não vá brilhar ali naqueles assuntos, entendeu? Tem pessoas que são aquarianas que brilham de forma fantástica, inclusive, traz o sol reinando como se tivesse em leão. Por quê? Porque ela trouxe a polaridade, ela trouxe o equilíbrio da polaridade. Ela entendeu tanto aquário como leão, porque não basta eu ter um sol em leão ou um sol em aquário, só não entender o signo oposto. Eu, quando tenho sol em escorpião, eu também tenho sol em touro. É isso que vocês precisam entender. Eu não posso separar. Eu tenho sol em escorpião com responsabilidades taurinas. Eu tenho que trazer a realidade de touro para o meu sol lá em escorpião. Eu sou os dois, eu sou, na verdade, o eixo. E eu trago esse equilíbrio. Aí eu trabalho, inclusive, planetas que estão em domicílio ou em exílio, naturalmente. Se você traz... Por isso que eu falei que essa chave da polaridade resolve muitas questões. Porque aquele planeta, de qualquer forma, se ele está em exílio, ele vai reger aquela casa. Exato, isso mesmo. Ele vai te auxiliar, inclusive, para você acessar ali, né? Porque exato, até uma contribuição ainda. Isso, uma contribuição ainda. Exato. Eu acredito nisso. Quando eu olho assim, quando eu vejo em posições contrárias, eu consigo entender isso. Que ele está levando a energia para aquele outro, exato. Que é o dele, né? Isso está contribuindo. Claro, que se a gente pega no exemplo de aquário, o sol em aquário, que está exilado, ele contribui com o leão, mas ele vai primeiro entender qual é a tribo dele. Sim. Porque o sol está em aquário. Primeiro deixa eu me encontrar em um grupo que faça sentido, para eu depois entender meu leão. Né? Mas o que falam não é que leva mais assuntos, né? Vou levar para leão aqueles assuntos. Exato. De aquário, né? Isso. E é porque leão é eu. Leão é eu. E aí o aquário é eu diante do grupo. Você viu como não tem como separar? É, muito legal. Perceberam como Fica é mais difícil? fácil. Mas não é que a pessoa leva mais tempo para desenvolver isso? Porque quando o exílio é um desafio, então você leva primeiro tempo para ter consciência daquilo e depois desenvolver. Um aquariano pode ficar meio perdidinho até descobrir quem ele é para fazer o sol dele brilhar, entende? Então, não necessariamente, porque às vezes eu não preciso ter o sol em aquário para ficar perdidinha. E você não, sim, mas eu tô analisando esse ponto específico. Sim, por exemplo, uma Vênus em Áries. Vênus é mais. Então, é uma Vênus mais debilitada até a pessoa saber lidar com ela, entendeu? Até ela saber lidar com o Áries dela. Sim. Né? Até ela saber lidar com o Áries dela, porque quando ela entender, por isso que a gente fala que um precisa do outro, por exemplo, Sol em aquário, se eu entender, se eu conseguir lidar com o local de leão, conseguir entender o meu lado leão, eu consigo trabalhar meu aquário. E o tempo varia muito de pessoa para pessoa, e também há as questões de desafios no mapa. Se for um sol cheio de desafio em aquário, claro que vai ser problema. Já está exilado, ainda tem desafio. Mas e se for um sol cheio de fluências? O exílio, de repente, nem faz tanto sentido. Nem vai interferir tanto. Né? O sol em leão, às vezes, também está em casa, mas está cheio de desafio. Uma pessoa com ego totalmente deturpado pode ser. Mas eu acho que isso é uma coisa assim, à primeira vista. À primeira vista, o Mercúrio em peixes, por exemplo, deixa a pessoa meio nebulosa nas ideias. Aí você vai ver como o Mercúrio dela está, entende? Sim. Mas à primeira vista, para mim, faz sentido essa ideia de exílio de domicílio. Sim. Faz sentido, sim, mas tudo depende de como que está o posicionamento desse planeta, porque é ele que comanda, ele é o maestro. Né? Então, tudo depende do planeta. Se o planeta tiver em peixes, mas estiver cheio de fluências, a pessoa vai ter muito mais facilidade, né? Vai ser muito mais recebe tranquilo. Auxílio de outros, né? Ela vai ter muito mais auxílio e fluência na hora de se conectar com a energia pisciana correta ali para ela, sabe?
Então, Aham. por isso que às vezes não é o exílio e o domicílio que definem, e sim os tracinhos que envolvem eles. E aí o domicílio ou o exílio só contribui na soma dessa interpretação. Uhum. Contribui, né? Mas, enfim. E aí Mas aqui é tem legal. O essa assunto é legal. tabelinha aqui, ela descreve esses dois principais, domicílio e exílio, né, no mapa. Uma coisa aqui também nesses arquétipos aqui da triplicidade e quadruplicidade, Leão, Touro, Aquário e Escorpião, gente, eles estão no arcano 21 do tarô, tá? Ele é Leão, Touro, Aquário. Quando vocês vão ouvirem o Chutes falar do tarô semanal, quando ele pega o arcano 21, aquele que fala do arcano de posicionamento, o mundo, nós temos o Leão, o Touro, o Aquário e o Escorpião, que o Aquário é o anjo, o Escorpião é a águia. Então, vejam que tem essa realidade também associada, né, ao arcano, que vai, à medida que a gente desenvolve nessa questão de leão, que é o eu, regido pelo sol, os valores pessoais que devem transcender, porque a gente está falando de realidades espirituais quando envolve Vênus, o Uhum. aquário, que fala dessas questões de era, inclusive de Budas, da era de aquário, quando a gente ouve até, né? Aquário que Uhum. fala da era de coisas inovadoras, enfim, do novo tipo de ser humano. E Escorpião, que é aquele que transforma tudo, toda essa realidade, que traz toda a transformação para o novo. A Fênix, mais consciente, né? Só para acrescentar aqui que eu acabei esquecendo de falar para vocês. E aí, nós temos, como a gente falou desses né, tipos de influências e desafios, nós temos aqui as quadraturas, que são os tracinhos vermelhos, as oposições, que também são vermelhinhos, os trígonos, que são azuisinhos, os sextis, que também são azulzinhos, tudo a gente vai identificar no próximo mapa. Quincúncios, que podem ser os verdinhos, são os verdinhos, né? As conjunções, que são os planetas juntos aí, 2 planetas juntos. E os estelions, que são 3 planetas juntos ou mais. Também são desafios e fluências, tá? Também podem influenciar aí. E aí a gente identifica aqui, ó. Eu coloquei 2 exemplos. Nossa, o Dois. mapa de pipa. E vocês viram que é diferente esses dois mapas? Um é uma beleza, o outro. Ah, um tá bem desafiado, né? E o outro tá bem fluente. Várias fluências. Agora, será que tem muitas fluências quer dizer que é melhor? Não. Então eu disser para vocês que essa pessoa desse desafio aqui, ó, transformou a vida dela de uma forma que Eu imagino. surpreendente. E essa pessoa aqui, cheia de influências, quer saber como movimenta a vida. Acomodou. Entendeu? Eu costumo dizer que a pessoa ela pode receber uma bênção de uma inteligência enorme e usar a inteligência para roubar, para matar, Exato. Exatamente. Isso para mesmo, Maria. fazer. Você entendeu? Recebe uma fluência que você fala, meu, é um gênio. Aí Exato. você vê que é um gênio de inventar coisa para roubar dos Hitler. Hitler outros. devia ter esse mapa aqui, ó. Não quer dizer Não nada, quer. né? É um exemplo bobo, né? Mas, tipo, não quer dizer que o desafio, nossa, essa pessoa aqui deve ser difícil. Não, não necessariamente, né? É verdade. É muito relativo, né? É incrível, É. né? E os desafiados, às vezes, eles conseguem, nas dificuldades, superar rápido Sim. as suas dificuldades, né? Porque tá lá, tomou na cabeça, né? Toma Sim. na cabeça e resolve. É que eu sou. Você Aí também tem pensei uma escolhido. bobagem, gente. Os desafiados serão exaltados. Graças a Deus. Mas Mas você sabe que é mais ou menos isso mesmo que você falou, Paula, porque quem tem desafios vive uma experiência libertadora. Verdade. É libertador. gente, pensa como é que não devia ter sido o mapa do Chico Xavier. Ele nasceu com todos os tipos de mediunidade e ele ficou cego, ele não tinha dinheiro, devia ser assim.
A casa 12 dele é lotada, a casa 12 do Chico. Eu não sei o mapa dele. É. Depois você me passa os dados? Eu não sei o mapa. Também Mas Eu você vou conseguiu os seguir, mapas mas do eu mapa dele? sei que ele tem uma casa 12, assim, toda vez que eu estudo a casa 12, porque como a casa 12 é uma questão para mim, então eu estudo muito a casa 12. E ele é um dos exemplos que eu sempre vejo citado, que ele é uma casa 12 muito movimentada, muito cheia de E planetas. ontem ele Certo. era aniversário dele, né? Por isso que eu até me 2 de lembrei abril, é verdade. que ele devia ter. Eu vou procurar e passo para você. Legal, passa assim. Então, eu tenho de Jesus. Eu tenho o mapa de Jesus. Você já chegou a conseguir os dados de Jesus? Eu Chegou? já vi alguns exemplos, E a gente conseguiu no curso, né, Paulo? Chutes passou os dados de Jesus. Eu cheguei, até marquei É, eu depois. acho que foi no próprio curso que Era eu legal a devo. gente ver alguns mapas, né? Seria legal. É, Acho que ele passou do Luiz Pasteur também, que era tudo em Capricórnio, lembra? Esses daí tem alguns que Era estão tudo, no tudo, próprio tudo. Pegasus. É. é. Então, olha só, gente, mas esse aqui eu coloquei até pra gente poder identificar, porque desafio, gente, é desafio, seja ele qual for. Claro que oposição requer equilíbrio, é mais tranquilo. Uma quadratura sempre vai ser mais desafiador para a pessoa. Quadratura, eu escolhi exatamente esse para vocês entenderem. Tá vendo que forma um quadrado? Uhum, Então, quando você vê só um tracinho, basta. É uma quadratura. Porque ele vai, se a gente continua, forma um quadrado. Ele tem um ângulo de 90 graus. Né? Então, se uhum. forma aqui um quadrado. Nós temos até aqui, inclusive, uma grande cruz aqui, né? Uma grande cruz nesse desafio, tá? Para ela foi libertadora. Ela viveu uma experiência realmente que foi a libertação. Foi ela antes da experiência e ela depois. Foi bem forte. E envolveram as relações, questões do passado e tudo. E veja que está envolvendo o setor 4, o desafio, claro que não é de agora, né? Que ela vai resolver porque foram pendências de vivências anteriores e que em algum momento ela ia ter que descarregar isso. E desafio é Nossa, exatamente isso. A gente vê aqui a oposição, que são esses maiores, né? Que é sempre quando um está oposto ao outro. E as quadraturas são esses menores. Então, quando você vê quadratura, sempre vai ser mais desafiador os arquétipos, a manifestação daquele planeta naquele palco envolvendo os arquétipos daquele signo. Então, essa pessoa aqui nitidamente, né, traz aqui as casas angulares envolvidas. Né? Planetas das casas angulares. Ainda envolvendo o Sol, que é exatamente o primeiro passo. Tá? Mas nós temos aqui uma fluência muito forte. E quando a gente vê um traço azul grande, ele é o trígono. Por quê? Porque ele vai me permitir formar esse triângulo. Imagina que só o tracinho já é um trígono. Quando eu tenho 3, eu formo um triângulo. Por isso que ele é trígono. Porque ele forma um triângulo, como a gente tem isso é um aspecto de poder. Aqui esse quadrado também é um aspecto de poder, só que no sentido desafiador. Uhum. Que pode se tornar uma libertação incrível, por isso que é um aspecto de poder. E aqui nós temos o grande trígono. Os traços azuis maiores são os trígonos, que são fluências naturais da pessoa. Então ela tem a fluência natural. Essa pessoa tem uma fluência natural do Sol, que vai dar um direcionamento aqui em Capricórnio, foco, disciplina e responsabilidade nos assuntos do setor 9, e que vão fazer ela expandir lá a imagem, setor 1, atitude, construções, principalmente voltado para a realidade taurina, do valor pessoal, tanto para ela como para o outro, e a estabilidade, e ela vai construindo a estabilidade, enfim. Não é só flores, tá? Porque a gente tem uma Lilith aqui. Claro. Né? Mas assim, claro que a gente observa nitidamente, analisando só a fluência, que é isso. Uhum. É a mesma coisa a Lua, que está aqui. Veja que é signo de terra. Essa pessoa aqui é pau, né? Para toda a obra, né? Olha aqui, ó. Um triângulo super forte Realizador, né? para realizar. Aí que tá, né? Olha aqui, por isso que eu falo, para realizar, ó, show. E o sentimento dessa pessoa? Exatamente. E a interação dessa pessoa, né? Olha aqui esse signo de terra aqui, ó. Lá no alto, lá no topo, né? Esse elemento, desculpa, elemento terra. Então, envolve todas essas questões, né? E o nosso mapa, gente, ele é totalmente equilibrado. Mesmo esse desafiado, ele tem todas as compensações. Olha aqui a diferença desses elementos, como estão mais equilibrados, né? Aqui a gente tem um pico de terra.
O Essa meu pessoa, mapa ele é bem desafiador, mas eu tenho também equilíbrio nos a elementos. gente sempre tem Ele compensações no mapa. quase não tem fogo, né? Esse daí quase não É, tem fogo. pois é. Pode ser uma, tipo, uma maquininha. Essa pessoa pode ser um robozinho. É, Fazendo, robozinho, robozinho. Pode ser uma pessoa que só vai trabalhando para conquistar as coisas, ter as coisas, subir no patamar, enfim. Só para isso. Verdade. Trabalha, 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 trabalha. A vida pode ser isso, né? Tipo, Pode. né? Trabalha, Ah, mas organização. ela tem uma Vênus em peixes ali. Então, Ela é tem um claro, coração. sim. Ela tem um Não é coração. tanto Sim. assim. Você vê como nossa é. Inclusive, esse Vênus em peixes traz outro aspecto de poder. Olha aqui, um Outra tri. influência. Entendeu? Olha como o nosso mapa é compensado, né? Tem apoios. Olha aqui o outro triângulo. Aí esse triângulo, gente, o triângulo menor, a gente fala que é o grande sextil. Eu até coloquei aqui, ó. Fluentes, grande trígono, triângulo maior, grande sextil, triângulo menor. O aspecto de diamante, vamos ver se vocês enxergam diamante aqui. Aqui eu acho que não tem, é aqui mesmo. Vocês conseguem identificar o diamante nesse mapa? É o triângulo, mais um Pequenininho triângulo menor aqui. embaixo. Isso. Aspecto de diamante. O retângulo místico, que a gente também tem em mapas, tá? Que ele é um retângulo, ele forma um retângulo mesmo. Aqui eu acho que eu nem e tenho, o mas ele... diamante quer dizer o quê? Então, aí a gente, diamante, ele envolve só fluências, né? Ele está envolvendo tanto um trígono, um grande trígono, triângulo maior, como o grande sextil, triângulo menor. Então, quer dizer, a pessoa tem 5 pontos, 1, 2, 3, 4, na verdade 4, desculpa, 4 pontos conectados com muita força. São 4 setores e signos e planetas que vão envolver um trabalho, tanto interno como também no coletivo. E vocês vão identificar, quando vocês pegam um setor e falam para a pessoa, né? Ah, esse setor que você tem essas conexões, esses 4. Quando você começa a identificar para a pessoa e fala do poder onde ela possui, associado ao Nem planeta, sabe. muitas vezes sabe, porque é fluente. Sabe? Quando é fluente, principalmente natural, a pessoa reconhece. Agora, se de repente envolver triângulos, por exemplo, a gente sabe que a gente tem aqui um aspecto de poder diamante, mas a gente tem um triângulo vermelho, ó. Que a gente chama de É. T-square, né? Que é esse cara aqui, ó, T-square. Esse triângulo vermelho pode ofuscar essa percepção que você falou, Marina. Entendeu? Uhum. Ela pode realmente não entender. Um mapa para essa pessoa é fantástico, porque ela vai ter consciência de coisas que, É. ela pode ficar só. É muito comum, é muito comum a gente ficar focado só no desafio, né? Aí aqui eu coloquei, ó, grande cruz e o grande quadrado, que é esse daqui que eu mostrei para vocês. Grande quadrado e a grande cruz. São aspectos desafiadores, que também envolvem 4 planetas, ou 4 planetas, 4 setores e 4 signos, mas não de forma fluente, de forma desafiadora, né? Então, vamos lá. De principais são esses, né? Então a gente sabe que quadratura vão ser mais fortes que as oposições, sempre vai ser mais desafiadora a quadratura, mas a pessoa não vai ter só quadratura e oposição no mapa, ela vai ter as fluências. Então, sempre quando ela tem uma perda, talvez desafiadora, ela vai ter um ganho para compensar esse desafio. Então, quando vocês analisam, é sempre importante demonstrar para a pessoa como ela trabalha essa quadratura, porque vai ter uma fluência que vai envolver essa realidade. Às vezes por conta do planeta, que se a gente for pegar aqui, por exemplo, o meu mapa, né, se a gente for envolver o meu mapa aqui, eu vou até ativar aqui o quincúncio, que eu esqueci de ativar aqui. Que eu tenho quincúncio, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um quincúncio, que inclusive eu considero neutro, muito neutro para mim. Também tá tudo aqui, né? Sol e Lua, mas é assim. Quincúncio quantos são envolve o quê? 5 signos, é isso? O quincúncio vai envolver o quincúncio, que é esse verdinho, também vão envolver só 2 posicionamentos, só 2. Só que aí a realidade é assim. Ele fica quietinho, quietinho, né? Ele fica super quietinho, ele não influencia. Mas, por exemplo, se eu trabalhar mal o meu escorpião, que é meus sentimentos fixos, aí eu posso fazer desse quincúncio um desafio. E aí eu levo lá pro ascendente. Então eu vou exteriorizar, falar, me comunicar ou me fechar demais, sei lá. Vou começar a fazer só
trazer só a realidade desafiadora, só sombra. Ser superficial, sabe? E agora, se Mas é eu o quê? trabalhar Ele o é escorpião. 120 graus? Isso, O Kinkutsu, como é que eu exatamente. defino? 120? Exatamente. Normalmente ele fica verdinho no Pegasus, tá? Então, quando eu trabalho esse sentimento, né, esse sentimento fixo, sempre transformando em realidades, porque o dínamo também está em escorpião, a transformação é dínamo de escorpião. Quando eu trabalho essa transformação, naturalmente eu vou. Aí sim esse quincúncio se torna um aspecto de poder. Aí essa realidade soma com o ascendente, fazendo com que eu consiga exteriorizar melhor, agir melhor em prol da minha comunicação, da minha expressão, da minha interação, da busca do conhecimento, sem ser superficial, enfim, né? Mas é muito neutro, né? Então depende muito de como a pessoa trabalha. Esse quincúncio é bom a gente analisar quando envolvem desafios também junto no mesmo ponto, sabe? Enfim, né? A gente tem aí, aqui também tem o quincúncio, né, que eu mostrei. Esse quincúncio aqui que também envolve, é bem forte. No Pegasus, vocês vão perceber que às vezes o traço está bem forte. É porque é quadratura exata, é trígono exato, é sextil exato. Quando tá fraquinho, é porque o Pegasus ele pega uma margem de às vezes até 4, 5 graus, com uma possibilidade de oposição, uma possibilidade de quadratura que a pessoa pode criar. Ou Uhum. fluências também, uma possibilidade de trígono ou sextil que a pessoa pode ativar. Depende do trabalho. Eu acho legal o Pegasus por causa disso. Ele traz essa possibilidade, sabe? De ativações. Porque, gente, se a gente for analisar, o, Em fa movimento, né? o fato de eu ter planetas em Virgem, Capricórnio e Touro, eles por si só já formam fluências, independente de Sim, onde eles estejam. Eu tenho planetas em Virgem, em Touro e em Capricórnio, eu estou somando a força da Terra, né? sim. Então, às vezes, eles nem precisam fazer uma conexão tão forte mesmo, né? E também não forma aspecto nos nodos, né? Tem programas que fazem essa conexão. E Mas quando você acha legal essa a às vezes eu leitura? faço isso, às vezes, dependendo do mapa, né? Dependendo do mapa, eu envolvo sim. Por exemplo, olha aqui, ó. Esse Plutão, eu vou até minimizar aqui para não atrapalhar. Esse Plutão e a Lilith juntinhos estão junto nessa fluência. Então, se tiver pertinho, E lá na 8 também, ó, que você tem um nodo, né? Ele não faria? faria. Eles podem fazer sim, porque assim, você analisa com o seu olhar. O programa Pegasus Entendi. ele não vai te mostrar, mas você pode analisar, por exemplo, esse eixo faz quadratura com a realidade da água. Né? Ah, Aqui, legal. porque todo signo de água vai fazer uma quadratura com o de Com ar, o vai ar. fazer com uma quadratura com o de água. Então, o É, que você tem no signo de água vai influenciar de forma desafiadora com o local onde você tem água. Água e ar, né? porque traz bastante informações, né? Sim, Traz traz, bastante sim. De informações. repente pode até funcionar mesmo. Da É, mesma forma que, às vezes, soma, por exemplo, esse mesmo eixo soma a realidade de Libra. sim. Né? Ele soma a realidade de Libra aqui. O que está E em na Libra. casa 2 também. E na casa 2 faz um sextil também. Com a Exato. casa 2. Soma, mas o fato de somar pode ser que contribua para o aprisionamento, né? É, Veja. depende do planeta, né? Porque é uma Jerusalém. fluência, mas uma fluência que, como é ponto kármico, aí a análise é diferente. É uma É, fluência eu para que o ouvi ponto dizer kármico fique que é forte. legal fazer, mas que seja num grau exato, porque que seja com graus exatos, assim, aí forma aspecto desde que seja graus exatos. Pode ser. Se você observar, você está atendendo alguém e você vê que esse ponto é importante falar, sabe? Você fala, né? Enfim. Por exemplo, Uhum, quando eu analiso o meu mapa, eu nem precisaria falar para mim mesmo que o que me aprisionava era o passado e a família. uhum, Né? Eu não precisei falar para mim mesmo, então, quer dizer, porque eu sei já o que me aprisiona, tá aqui no setor 4. A gente sabe que o uhum. eixo do aprisionamento é o setor 8, e aí a gente vê que a realidade do setor 8 são os desapegos. Então, assim, na verdade, eu. E ainda Aquário, que fala de grupos.
Dificuldade de Veja. desapegar os É. grupos, né? E que, na verdade, não podem se referir apenas à realidade da família, pode ser qualquer tipo de grupo. Depende de É, cada pessoa, é. né? Então, por isso que isso, quando você vê o posicionamento do planeta no setor e no signo específico, você já pode ter muitas informações do que até essa conexão mesmo, sabe? Em relação ao ponto kármico, aliás, né? Tá? Mas veja que É aqui uma nesse história, mapa, né? Vai contar a história, não vai ter jeito. Vai é, contar. pois é. Aí vocês observam aqui nesse mapa, né? A gente tem quais são os desafios que a gente tem aqui? Quais os nomes desses desafios, vocês sabem? Oposição, Nós temos é duas duas, oposições. nós temos oposições. Tem quadraturas? Não, Não, Não. nesse mapa não tem. Mas também, né, não precisava, né? Com um monte de planeta junto. Se tivesse quadratura aqui, é inclusive o mais nosso nada, mapa é né? todo equilibrado, né? Agora, o que que tem de fluência? Vamos lá. De fluência tem trígonos, né? É, o trígono Tem de quem com quem? da Lua com o meio do céu e Certo. do Plutão com o É, ascendente. você pode considerar Lua e Sol também como meio do céu, mas na verdade o carinha que É. tá fazendo é Urano aqui, ó. Você pode até Ah, é olhar. Urano, eu não É, vi o grau. Ah, aqui, ó, é tá vendo? Ó, Urano. Urano aqui, ó, né? O Ah, eu não carinha. tô olhando a tabela, porque na tabela já vem dizendo, É, na né? tabela vem, mas só de você olhar Eu aqui. tô olhando aqui o desenho para tentar entender. Mas às vezes só de você olhar o desenho, como a Marina fez, sim, a É, Lua e o Sol pode entrar nesse processo, Também, porque eles é. estão em Escorpião, né? Então, em conjunção E lembra também, que o né? Urano ele não é do setenário? É. Para o Urano ativar, precisa desse Mercúrio. Então E tá eles estão todo mundo. conjuntos, né? Eles É, estão conjuntos. Mercúrio e do Sol. Quer dizer, se não tivesse esses Uhum, três ativados, Urano também tanto faz. uhum. Entendeu? Então, essa sim. Lilith aí também não tá com uma tríplice, um trígono? Exato, esse trígono da Lilith com Plutão tá onde? Tá indo para onde? Tá indo pro ascendente, né? Tá indo pro Pra roda da ascendente. fortuna. É a Exatamente. roda da É, roda da fortuna. E aí a gente tem um trígono aqui, que é uma fluência natural que surge daqui, mas essa fluência natural pode ser de sombras também. É, Porque uma fluência não quer dizer que não vá fluir sombras. Se o setor 4 né? tiver tudo mal resolvido, por isso que eu deixei os desafios e fluências por último. Porque os É, tracinhos do meio dependem da ativação de cada ponto. é. Inclusive, se eu trabalho as luzes, eu já derrubo os desafios que estão no meio. Se eu ativo Uhum. as luzes dos signos e dos planetas nos setores onde eles estão e trabalho os pontos kármicos, os desafios naturalmente são superados. Entendeu? Porque o que está no meio é a nossa bagunça interior. Lembra que eu falei para vocês? O que está ao É, redor é o nosso potencial de luzes e sombras, nossos potenciais. é. Então aqui, se eu tiver um viver Libra bem não é resolvido, fácil, não. se eu tiver Libra bem resolvido, nossa, show de bola. Vai lá, Lilith se torna um aspecto de poder, Plutão, força total na hora de se comunicar, falar, se expressar, aprender, ensinar, né? Mas para chegar nesse ponto, tem que trabalhar Libra, senão não rola. Tem que trabalhar toda a realidade do setor 4, É. né? E faz um sextil também, né? E isso Ali com faz um as casas sextil, que sete. é esse tracinho pequenininho, são sextis, né? Que envolvem também realidade de dois signos. É simples, o sextil é quando a gente vê naturalmente que realmente contribui. Por exemplo, ar e fogo. É um É a apoio, né? combustão, né? Pura combustão. É água e terra. Né, para você poder deixar a plantinha crescer, né, água e terra total, né, a terra não pode ficar sem água, né, é o É. sextil, né, que está pertinho. E sextil, gente, depende da pessoa. É uma fluência, mas que depende da pessoa ativar. Porque a natural, tudo bem, resolveu a questão, ok, vai natural. Mas resolveu a questão e ainda tem um sextil, opa, deixa eu conectar também, deixa eu ter força para essa conexão. Que aqui no Uhum. caso envolve, né, o setor de Libra, as relações com as relações de novo, né, porque é o setor 7. Mas uma relação que vai trabalhando Sagitário também, porque senão não funciona. Sagitário também tem que ser ativado junto com Marte e Netuno. Enquanto não tivesse uma filosofia de vida, uma espiritualidade verdadeira, para encontrar essa minha paz, equilíbrio e harmonia, tampouco ia conseguir ter relações saudáveis. Que aqui é relação pura, né? Libra com setor 7.
Sim. né? Então tem esse trabalho. E aí o que vai acontecendo no meio, gente, depende desse trabalho. Então, se você vai mostrando para a pessoa, poxa, trabalha isso, começa. Por isso que eu comecei com os planetas, o passo, porque aí naturalmente chegou no meio, aí você começa a falar: olha, esse passo contribui com esse, que ajuda esse, que vai fazer superar, sabe? Enfim, a gente começa a identificar todas essas questões. Até na lua nova em peixes, que nós estávamos analisando, é essa daqui mesmo. Essa lua nova em peixes que a gente estava vendo, nós temos aqui o quê? Esse triângulo pequenininho é o quê? Sextil. É um sextil, né? O grande sextil, que é um aspecto de poder, que une em 3 setores. Mas lembrando que sextil depende da pessoa. O que é importante aqui é a base, que é uma fluência natural. Então, o setor 3 se comunica com o 11 de forma natural para ativar a ponta do triângulo, que é o ascendente. Porque a gente sabe que o tracinho menor depende da pessoa. Então, a gente sempre olha para essa questão natural, né? Que é o poder dela. Mas se não tiver trabalho do signo, do setor, ali em questão, em polaridade, equilíbrio com o setor polar, lembra que a gente viu? Tudo isso tem que ser analisado antes, para depois eu chegar na fluência. Porque se você trabalha essa polaridade, você vai falar para a pessoa, trabalhando esse planeta, nesse signo, esse passo específico, naturalmente você ativa tudo isso daqui. Você ativa esse triângulo menorzinho, você trabalhou já a polaridade aqui também, então você ativa essa força. A mesma coisa o setor 2, polar ao 8. Se a pessoa tiver um consumo consciente, equilíbrio dos valores, se ela também trabalhar o 11 junto com o 5, saber quais os grupos que vão representar, vai ter sentido para ela, ela vai poder ser ela mesma. Quer dizer, você já está trabalhando esse desafio. Que a gente analisa Saturno, que tem que ter responsabilidades em grupos, mas tem que ser grupos verdadeiros. Tem que ter convergência com o eu. Da mesma forma, Urano, que tem que ter valores renovados. Eu já estou trabalhando meus valores em equilíbrio aqui, meu valor com o valor do outro, em relação até bens materiais. Enfim, vocês vão ver que vai chegando naturalmente nas fluências e nos desafios. Né? A gente percebe nitidamente isso. Meninas, nós temos só algumas coisinhas para finalizar. São poucas coisas, né? E eu queria também com vocês, vejam que é bem pouquinho, inclusive 3 pontos de curiosidade. Aliás, 4, porque estrelas fixas é legal também vocês identificarem no mapa. E aí tem a questão da era de aquário no mapa natal, para vocês identificarem o papel de contribuição no mundo. A gente só vai reforçar esse assunto. E seria interessante também a gente pegar um mapa e depois de tudo que a gente conversou, analisar, fazer a análise mesmo. E aí a gente precisaria de mais um encontro. Vocês se importam? Não, eu acho ótimo. Tudo bem? Eu adoro. Legal. Eu topo também, porque eu acho que vai fazer muita diferença, assim. Certo. Isso. Tá bom, então legal. Porque aí a gente fecha com essa questão que, ao meu ver, é essencial, a era de aquário e o ponto de era de aquário no mapa natal, o papel de contribuição no mundo, as estrelas fixas que estão presentes, tá, no nosso mapa, o papel da lua no coletivo e no nosso mapa, gente, que é uma coisa assim fantástica, conforme você vai vendo dia a Isso eu dia. queria saber. É muito legal. Essa então questão é mais melhor, curiosidade, que a gente vê, que é legal também eu mostrar para vocês. E a gente pegar um mapa. Tem a questão do temperamento também, que é curiosidade bacana para falar para vocês. É uma coisa que pode somar, de repente. São coisas assim menores, mas que vale a pena. E a gente pegar, de repente, um mapa mesmo e aí pôr para valer em prática essa Passo a análise de tudo isso. Tá bom? Ai, super Legal. top. Tá. Rodrigo, você dá curso de tarô também? Não. De tarô, não. Não. Não, só por enquanto só astrologia mesmo. E eu vou fechar. Mas você sabe, né? Você sabe tarô. Sim, eu pretendo vai ser meu próximo objetivo, né? Mas eu vou fazer um curso de tarô sendo projetado no mapa. A pessoa vai aprender a pegar o tarô e projetar em todo o mapa.
É esse Ai, que eu tô legal. pensando fazer. Eu tô fazendo o curso de tarô do Newton Schultz. Legal, legal. Porque, Ah, nossa, é? complementa super, Tô, né? tô fazendo. Legal. Super legal. Eu ainda não consegui pegar tão a fundo, porque eu tô tão mergulhada na astrologia que eu não consegui ter uma cabeça um pouquinho mais aberta. Então tá ali um pouquinho esperando. Certo. Mas eu vou fazer com Você tá certeza. fazendo o tarô prático ou aquele É quântico? o prático. Eu fiz o prático primeiro, depois eu fiz o quântico em 2020. Eu não sabia que era daquele jeito. Quando você fizer o quântico, você vai. Tarô terapêutica quântico. Gente, sensacional o tarô do Schultz. Eu tô quase zerando os cursos lá. Tem que ser, porque a gente fica cada vez mais precisa na ferramenta principal. Não que a gente vai ser tudo. A gente não consegue ser tudo. Mas contribui. E converge tantos conhecimentos que acaba que uma coisa apoia a outra. Sim, exatamente. O que eu pretendo fazer antes desse curso é ainda dar o avanço na parte de Revolução Solar, que ao meu ver são as principais. A Mapa Natal e Revolução Solar. Revolução Solar também é possível em um encontro de 3 horas a gente falar, porque Revolução Solar é só um complemento, né? Então, legal. eu acredito. Mas aí, tipo, seria outro curso, né? Com um encontro, um outro encontro à parte, mas que vocês já estão inclusas, né? Se vocês quiserem participar, tá? Claro. É isso, meninas. E aí a gente se encontra no sábado que vem, tá? Pode ser, ok? Tá. No mesmo horário, às 18. Quem pode? Às 18 horas. Mesmo bate local, pode sim. Legal. Aí a gente fecha o nosso quaternário, 4 encontros. Muito legal, muito legal. Tá bom? Olha, eu desejo a todas vocês uma feliz Páscoa, tá? Um domingo cheio de luz aí, bênçãos. Que Deus nos proteja, Obrigada, né? Dani. Obrigada para vocês também. Para vocês Saúde, também, né? meninas. Eu também desejo. Para todas nós. Meninas, mas tá legal, né? Tá acrescentando, tá contribuindo, tá ok? Muito. O ritmo tá bom. Muito Tá bom. ótimo. Pra mim, o importante é isso, né? A gente não é atingir uma meta de horas, é a qualidade, entendeu? Tipo, é a qualidade que importa, né? Porque 100%. legal. Muito legal, meninas. Muito bom, então. A gente se encontra, então, no próximo sábado, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo pra vocês também, tá bom? Tá. Boa Páscoa. Fiquem com Boa Deus, Páscoa então. pra vocês. Beijo aí. Boa Páscoa, vocês. obrigada. Tchau, tchau, meninas. Até sábado que vem. Até sábado. Tchau. Tchau, tchau.